Shalom! Bom dia! A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse dia tão especial. Essa semana nós vamos começar uma sequência de lives falando sobre burnout, que creio que vai ajudar muito você a identificar algumas coisas, talvez na sua vida, na vida das pessoas próximas a você. Então nós estamos muito felizes por poder começar mais uma vez essa sequência de lives e ter você aí como nossa companhia todas as manhãs. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, as suas emoções, tudo que leva o seu nome, né? Porque todos nós somos herdeiros e cordeiros de Cristo. Então que você tenha a paz que excede todo entendimento nessa manhã sobre a sua vida. Amém. Que coisa boa poder voltarmos a ter esse tempo junto com vocês. Na semana que nós descansamos, já é uma medida preventiva do burnout, tá, pessoal? Então nós vamos falar sobre isso, quais são os sintomas, como você pode identificar. Às vezes você já está passando por algum desses sintomas e é muito importante você entender que é muito mais fácil você evitar o burnout do que você sair do burnout. Então é por isso que nós queremos ajudá-la a não ter que entrar nesse burnout, sair o mais rápido possível. Se está dando algum sintoma, a gente já te ajudar você a sair dessa situação, identificar e poder ajudar, claro, outras pessoas, né? Porque sempre nós pensamos no seguinte: eu tenho que ser bênção, é isso que a palavra diz, ser tu uma bênção. Então quando você compartilha aquilo que você recebe, você é bênção, é canal de bênção, né? Uma figura que nós sempre usamos, eu e o Cristiano, é que você nunca pode ser um lago, né? Porque lago só recebe, né? Deus te fez para ser um rio onde fluem rios de águas vivas, né? E com vários canais, né? Você vai recebendo e vai, então, levando aí a bênção, a cura às pessoas por onde você estiver, no que você estiver fazendo, aonde Deus te coloca, né? Então, que essa é a nossa oração. E esse já é o nosso direcionamento para você durante essa semana. Que você não seja mais lago, mas seja canal de bênção. Então conta pra gente de onde você é, qual é a sua cidade, seu estado, como que está aí. E se você trabalha bastante, se você não trabalha, se você tem ficado em casa aí durante essa pandemia, se você tem trocado, né, alguns hábitos, né, no seu trabalho. Nós tivemos, todos nós, né, nos adaptarmos a uma nova realidade. Nós aqui em casa nos adaptamos a uma nova realidade. Eu acredito que você também aí na sua casa talvez tenha feito várias adaptações, né? Na verdade não são apenas uma, né? Talvez você não fazia as refeições em casa, ou fazia perto do seu trabalho. Talvez você chegava em casa bem mais tarde. Eu não sei quantas horas do seu dia você colocava ali à disposição do seu trabalho, mas nós sabemos que durante essa pandemia todos nós tivemos que nos reorganizar, né? Como você reorganizou a sua vida? Como você se adaptou a essa nova rotina que mexeu com todos nós, né? Não apenas na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então, todos nós passamos por essas transformações e adaptações. Como você reagiu a tudo isso? É interessante que se nós formos analisar esse período de pandemia, né, o burnout, talvez um dos aspectos dele foi abrandado, né? E nós vamos falar sobre isso, exatamente, essa questão do trabalho em excesso, né? Então você teve que ter reposicionamentos em relação àquilo que você estava fazendo. Mas afinal, o que é burnout? Pois é, uma palavra às vezes tão diferente, mas que expressa sintomas que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Estatísticas dizem que 30% aí da população é acometida por esse mal. Burnout não é a junção de duas palavras do inglês. Na verdade é um termo usado na aviação. Quando o combustível do avião está esgotado, significa-se que foi burnout, ou seja, queimado totalmente, né? O motor já não funciona mais porque não tem mais combustível, ou seja, está esgotado, não tem mais como funcionar porque já não tem
lenha para queimar, não tem combustível para queimar, né? Então burnout é a junção de duas palavras no inglês que significa burn, queimar, e out, fora. Então eu penso assim no burnout com aquele palito de fósforo que está queimado com a cabecinha para baixo, né? Isso é burnout, né? Então acabou a energia, acabou o estoque, né? É como se você entrasse na reserva, tá? Então você começa a funcionar de uma forma que não está programada, né? Lembre-se que Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, ela se estende às 3 áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Quando nós começamos a viver um padrão aquém daquilo que está na palavra, nós começamos então a nos submeter a situações para as quais nós não estamos preparados para vivê-las continuamente, né? E o que acontece na sociedade atualmente? Você percebeu que a gente não vive mais situações de estresse, a gente vive uma vida de estresse, né? Esses dias mesmo a Cristiana falou assim, nesse período aí da pandemia, eu tenho feito vários atendimentos, e vários atendimentos online inclusive, né? E o que tem acontecido? A Cristiana falou assim, vamos lá no consultório, a gente atende, estou fazendo atendimento presencial, claro, com todos os cuidados e tudo, mas aí faz o atendimento online. Aí o que nós fazemos? Nós vamos até determinado horário. Eu falei assim, você quer que marque para casa? Daí eu falo assim, não, porque vamos deixar o trabalho aqui, né? Então é importante, a gente começa a entender quais são os seus limites. Isso é importante você fazer, né? Burnout basicamente é uma patologia já, não é somente algo assim psíquico, né? É uma patologia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, entrou inclusive no CID. CID significa Código Internacional de Doenças, e ele é considerado uma doença profissional, né? Então o terreno acontece quando você exerce um trabalho e que faz com que você comece a perder os seus limites, vamos colocar de uma forma simples assim. E quais são os trabalhos que mais você fica exposto a isso? Bom, aqueles trabalhos que as pessoas no seu dia a dia lidam com outras pessoas, né? Médicos, bombeiros, enfermeiros, atendente de call center, principalmente, né? Nós tivemos contato muito próximo de uma pessoa que trabalha no call center, e realmente é um trabalho muito estressante, né? Imagina que quando você mesmo liga para um call center, você já está assim no seu limite, né? E quantas vezes nós excedemos o nosso limite ao falar com o outro, né? De uma maneira também que não é adequada, porque nós estamos passando, quem sabe, por essa exaustão, né? Essa síndrome que nos leva a tomar atitudes que não é legal, não apenas com você, mas com o próximo também. Então, pessoas que ali no seu dia a dia lidam com essas pessoas, né? Professores, psicólogos, jornalistas, né? Tantas pessoas aí que no seu dia a dia tem que lidar com outras pessoas, tem que ter essa tranquilidade, essa paz para lidar com outras pessoas, e às vezes se vê encurralado em determinados momentos, porque está completamente esgotado, então não tem mais forças para reagir a qualquer tipo de situação. Mas tem uma profissão que a gente nem citou nesse meio aí. Só que essa profissão tem um diferencial, porque ela não envolve somente a pessoa, envolve a família da pessoa. Pastores. Exatamente. Né? Porque além da cobrança sobre a vida do pastor, a família do pastor é muito cobrada. E é interessante que nas outras profissões a gente vê que enfrenta essas dificuldades, né? A maioria das profissões hoje, vamos dizer assim, enfrentam, né, esse tipo de estresse crônico no trabalho, né, decorrente ali daquela situação, daquele ambiente de trabalho. Mas podemos dizer que os pastores é uma profissão que vai além dele mesmo, porque atinge a sua casa, né? As outras profissões não, ficam lá no seu trabalho, né? Não é afetada no seu lar. Mas no caso de pastores e líderes,
a família toda é envolvida em algo que às vezes sai do controle, né? Nós podemos falar como ministério, né? Metanoia Saúde. Nós já testemunhamos no nosso primeiro podcast, não foi? Que nós falamos sobre como começou o Metanoia. Nós falamos de um episódio que aconteceu com a nossa vida, né? De cobrança na vida dos nossos filhos e por uma situação corriqueira do dia a dia, né? E na época eu nem era pastor. A Audrey nem era pastor, nós tínhamos um ministério, né? Mas esse era o nosso ministério. Nossa filha, ela foi numa festinha de aniversário e ela foi tomar um refrigerante. E uma pessoa que tinha feito Metanoia, naquela época o Metanoia era feito assim, fragmentados em 10 lições, falou para ela assim, mas a filha do Metanoia vai tomar refrigerante? E ela chegou em casa, ela era muito pequena, né? E ela falou para nós, mãe, eu não quero que vocês sejam mais do Metanoia, eu não quero mais que vocês sejam do Metanoia. E a gente perguntou por quê. Ela falou, porque eu quero, porque tal pessoa falou que eu não poderia tomar por causa disso. Então, às vezes, nós colocamos fardos pesados demais, não apenas nas costas dos nossos líderes, mas como na família dos líderes, né? Então, nós precisamos entender isso e colocar limites em tudo na nossa vida, né? Nós precisamos nos proteger, porque a batalha, as guerras, as lutas, elas são internas, mas aquela batalha que você trava dentro de você é diária. Então, é você que tem que estabelecer esses limites. E naquele dia a gente pôde ministrar na vida da nossa filha, né? Que esse era o nosso ministério. Mas nós temos que sempre entender que pessoas vêm antes de coisas e que nós temos que ter esse cuidado, tanto ao falar com outras pessoas, como na nossa reação quando alguém fala alguma coisa, seja do seu trabalho profissional, né, seja dos seus relacionamentos. Nós precisamos ter essa sabedoria para lidar com a situação, porque estresse todos nós enfrentamos. Agora, o que diferencia é a maneira que nós lidamos com o estresse, né? E no caso, falando do burnout, no caso, o Ministério Metanoia Saúde era o nosso trabalho na época, poderia ter sido, como a gente costuma dizer, um balde de água fria para falar, não, né? A gente não quer que os nossos filhos enfrentem isso. Não, nós precisamos usar com sabedoria. E no próximo encontro a gente já pôde, lá no Metanoia, nascer uma nova ministração, né? Então nós temos que entender que toda situação que acontece no nosso dia a dia, Deus pode transformar aquilo em bênção. Aquilo não precisa vir para derrubar, não somente nas suas emoções, né, os seus sentimentos em relação ao próximo, como o seu ambiente de trabalho. Nós temos que colocar um limite entre aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós desejamos, que nós permitimos que faça morada no nosso coração. Porque uma coisa é você ouvir certos tipos de críticas ou cobranças excessivas no seu trabalho sobre aquilo que você deve fazer, porque hoje em dia nós vivemos nesse mundo que cobra de nós alta performance, não é? Então, o tempo inteiro nós temos que vencer limites ali, o tempo todo, né? Alta performance no trabalho, no casamento, nos relacionamentos, no seu ministério. Então, nós queremos, nós trocamos vários tipos de padrões que nós já tínhamos estabelecido na nossa vida para alcançar metas, e aquelas metas acabam nos adoecendo. Então, estabelecer limites em tudo que acontece na sua vida é saudável para que você transforme uma situação que talvez aconteceu na sua vida para te derrubar, mas aquilo traga para você bom ânimo, porque a palavra de Deus nos diz isso, não é? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, situações que você enfrenta no seu dia a dia, no seu trabalho, porque especificamente essa semana nós vamos falar sobre trabalho, não é isso? Sobre ministério, aquele trabalho que você exerce no seu dia a dia e que às vezes está causando uma fadiga crônica, que aparentemente, a princípio, assim, parece só um cansaço, mas aquilo vai evoluindo para uma doença que está acometendo tantas pessoas e fazendo com que muitas pessoas não queiram mais sair para trabalhar, não tenham mais alegria naquilo que estão fazendo, porque não se sentem reconhecidas ou não se sentem valorizadas no seu ambiente de trabalho, e aquilo vai acarretando cada vez mais um distanciamento
no propósito que você foi chamado para fazer, né? Deus te deu dons, talentos, colocou nas suas mãos algo precioso para que você, durante toda a sua trajetória aqui nessa terra, você pudesse fazer tudo para a glória de Deus, usando os talentos que Ele te deu. Existem duas passagens referentes a Jesus que mostram exatamente como Jesus lidava com essa questão de performance, né? De as pessoas, de ele esperar receber aprovação por aquilo que ele estava fazendo, né? Então, dois textos que falam, um livro de Marcos, ali no capítulo 7, em que Jesus havia alimentado as pessoas, tinha andado sobre as águas, tinha curado o gadareno, tinha curado a filha de Jairo, ressuscitado, curado a mulher do fluxo de sangue, e aí acontece algo que as pessoas queriam aclamá-lo como rei e tal, e a Bíblia diz assim que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Isso mostra como o foco de Jesus era exatamente, ele tinha foco, né? Ele sabia que não era só performance, não era o fato de ele fazer algo que faria que ele fosse aceito por Deus, né? E outro texto fala sobre quando ele vai ali ao poço de Jacó e encontra a mulher samaritana. A Bíblia diz que ele estava cansado, né? Então você vê como se você não sabe colocar limites, se você não sabe como fazer com que o que é realmente o seu trabalho está sendo a sua salvação, porque muitas vezes nós usamos só Jesus como meio, né? Se Jesus fizer isso, ou quando Jesus fizer isso, né? Ele é sempre nosso meio, mas ele nunca pode ser nosso meio, ele sempre tem que ser nosso fim. A gente às vezes fala assim para Deus: olha, Deus, faz isso, e aí faz desse jeito, porque daí eu vou dar o jeito, né? Ou seja, deixa eu continuar sendo o meu salvador pessoal, e você não consegue ser seu salvador, né? A religião sempre é isso, né? Eu faço para merecer a aprovação de Deus, né? Eu vou correr atrás da minha própria salvação. Todas as religiões propiciam isso ou propõem isso, né? De formas diferentes, né? Mas Jesus, o Evangelho é diferente. O Evangelho é o que Deus fez para que eu pudesse vir a chegar a Ele, né? É bem muito diferente. Então você não faz algo para Deus, você recebe de Deus. Então isso é graça. E quando você começa a funcionar dessa forma, você entende que aquilo que você está fazendo, um detalhe importante, que tudo que você fizer você tem que fazer com excelência, assim que a Bíblia diz. Mas quando nós não temos a compreensão disso, nós colocamos ali no trabalho uma forma de dizer assim: olha como eu sou espiritual, olha como eu sou alguém que realmente serve a Deus, né? Olha como eu me orgulho daquilo, né? Então esses limites que nós vamos perdendo, e se nós não soubermos como administrar isso, realmente isso vai gerar um peso, né? E a Bíblia, e esse peso nós não conseguimos carregar, isso vai trazer enfermidade. E quando Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. A Bíblia está dizendo assim, a palavra está dizendo assim: olha, para de tentar funcionar do teu jeito, para de tentar levar as coisas do jeito que você estava levando no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Isso só vai fazer com que você fique doente. E essa questão da doença é algo tão violento que nós estamos vendo nesses dias, né? A gente pensa assim sobre como a quantidade de exigência está aumentando para cada um de nós, né? Antes, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, não tinha celular, né? Ou quando tinha, tocava esporadicamente. Hoje, você assim está sujeito à questão das redes sociais. Por exemplo, se eu recebo uma mensagem no WhatsApp, as pessoas já querem que eu responda de imediato. Ou seja, você não pensa que aquela pessoa do outro lado tem algo para fazer ou que tem outras prioridades, né? Então você quer algo de imediato. Então o nosso mundo hoje está imediatista. Você já percebeu que nós não estamos mais respondendo às circunstâncias? Nós estamos reagindo às circunstâncias. E esse padrão faz com que você sempre entre no modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência eu reajo às circunstâncias, ou seja, eu aciono lá meu sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, então eu descarrego um monte de hormônios, principalmente os hormônios de estresse,
E eu reajo às circunstâncias, eu reajo segundo aquilo que eu tenho ali armazenado. Jesus nunca reagia às circunstâncias, Jesus sempre respondia às circunstâncias. Então, se eu não consigo olhar para Jesus e aprender com Ele diz assim: vinde a mim e aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração, eu sempre continuo reagindo às circunstâncias. E, meu querido, minha querida, nós sempre vamos ter circunstâncias adversas, sempre vamos ter circunstâncias que fazem com que nós despertemos várias reações, inclusive a reação de medo. Porque se eu entro nesse modo de sobrevivência, eu sempre vou ter um padrão de medo sendo estabelecido ali no meu cérebro, né? Tem aqui uma região do cérebro chamada são as amígdalas cerebrais. Elas são o hub onde estão os instintos de sobrevivência, então elas sempre ficam hiperestimuladas. E aí o que acontece? É como se tivesse uma campainha lá no seu cérebro, um sinal luminoso dizendo assim: perigo, 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 perigo. E você funciona dessa forma. Você funciona dessa forma. E você começa só a reagir às circunstâncias. A reagir às circunstâncias. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que não, você não precisa reagir às circunstâncias, você precisa responder às circunstâncias. E quando você responde às circunstâncias, você passa pelo filtro do Espírito Santo. Aí a coisa funciona. Aí a coisa começa a mudar. Mas a gente pensa que essas situações que nós estamos vivendo, falando sobre burnout, é algo atual. É que você falou assim, que há bem pouco tempo atrás, agora a OMS colocou no CID, né? Como uma doença. Oficializou, vamos dizer assim, né? Mas um psicólogo norte-americano, ele, na primeira citação médica, vamos dizer assim, né? No primeiro artigo médico aí, da literatura médica, foi em 1974. Então, foi a primeira vez que foi citado, né? Numa literatura médica. Então, isso esse termo, então já vem sendo estudado, né? Há muito tempo. E a gente pode fazer um paralelo com aquilo que a gente já viveu na nossa infância, né? Porque nós sempre vimos os nossos pais trabalharem muito. Meu pai, por exemplo, ele não tirava férias. Então, muito tempo não tirava férias. Eu lembro que uma vez a gente fez uma noite de honra para o meu pai, maravilhoso, e ele pediu perdão para os filhos. Quando nós estávamos honrando, cada um falando, né? Declarando sobre a vida dele, como ele tinha sido um pai excelente, e a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão pelos anos que ele não tirou de férias. E isso não somente acarretou, né, a nossa saúde como família, mas também estabeleceu um modelo para nós. E eu lembro que eu não fui uma pessoa que, quero casar desesperada, não. Eu sempre quis ter o meu trabalho primeiro, para depois estabelecer um relacionamento sério. Mas eu lembro que eu sempre, quando eu pensava em casamento, eu pensava assim, algo que eu vou sempre olhar para uma pessoa antes de casar é se ele é trabalhador. Não importa a condição financeira, mas que ele seja uma pessoa que trabalhe, né? Que leve a sério o trabalho. Então, porque eu tinha visto isso na nossa casa. Então, talvez nós, hoje, como influenciadores dos nossos filhos, nós também estejamos estabelecendo um modelo para eles. Qual é o modelo que você tem estabelecido para os seus filhos, né? Como nós falamos, numa época da nossa vida, o Aldo trabalhava muito, eu trabalhava muito, nós vivemos essa síndrome, né? Em algum momento da nossa vida, mesmo sem saber que ela existia. Só que houve uma mudança, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, essa situação, você pode assistir o nosso podcast que saiu domingo, que a gente fala também sobre burnout, né? E a gente conta um pouquinho dessa história. E também nos cursos, né? No curso lá você vai lá no nosso Instagram, lá tem o menu, né? O cardápio. Aí você tem lá estresse e como lidar estresse da saúde, e tem um outro que fala sobre a questão de quais são os fundamentos de uma vida saudável, né? Porque aí você já encontra as ferramentas para aplicar e realmente colocar em prática aquilo que você pode fazer para evitar o burnout ou sair do burnout. Porque assim, quando você entra num quadro de burnout, burnout seria um nome bonito, né? Ou um nome em inglês para aquela estafa, né? É aquilo que nós já convivíamos e às vezes nós tínhamos aquele quadro estafa, né? Então esse é o termo que é usado. E a gente,
como a Cristiana falou assim, como ciência foi começado a estudar, ou esse termo foi cunhado agora na década de 70. Mas eu gostaria de citar para você, você tiver com a Bíblia aí, depois pode procurar, em Filipenses 2:27, Paulo fala sobre um discípulo dele, alguém que ele conhecia de perto, que andava com Paulo, e olha o que aconteceu com ele. A Bíblia diz assim, sobre Epafrodito. Epafrodito, ele era grego, né? O texto está, vou falar do 25 só para vocês pegarem a história. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Agora olha o texto. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Um outro texto diz, em outra tradução, de fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. Ou seja, Epafrodito era um discípulo de Paulo, e ele começou amava tanto o Senhor que ele começou a viver só para o trabalho cristão. E aí ele para de ter limites. Você já percebeu que isso é uma realidade que hoje é muito aflorada, né? Eu já ouvi várias vezes algumas pessoas falando assim, pastor, não precisa ter descanso. Para que ter descanso? Né? Pastor, não precisa disso não. Outras vezes eu já vi um pastor que havia já se submetido já tinha passado por 3 episódios de tentativa de suicídio. E ele chega para mim e fala assim, doutor, na minha denominação, eu sempre ouvi o seguinte, o nosso lugar de descanso não é aqui, então o lugar aqui é lugar de trabalho. Então aquilo que a Cristiana falou. Então você não precisava descansar. E como você não precisa descansar? Se Deus nos dá um mandamento, uma ordem, nos dá um princípio do descanso, quem sou eu e você para tentarmos ser superiores a Deus? Né? Então se existe esse padrão, é algo que realmente está fora da palavra, do princípio da palavra, né? Então, eu entendo que Bíblia, a palavra, é algo que rege todas as áreas da nossa vida. Então, as pessoas falam hoje assim, a nossa sociedade tem sobre a questão uma sociedade laica. Ok, a sociedade laica, mas todos os princípios da nossa sociedade são baseados em princípios judaico-cristãos. Todos os princípios, o padrão moral de conduta com o próximo é baseado em princípios judaico-cristãos. Então, se eu não vivo se eu não entendo isso, né, por mais que a pessoa seja um ateu, seja um gnóstico, seja qualquer religião, ela se baseia nesses princípios de conduta para poder interagir com as pessoas, né? Então, quando nós começamos a entender a palavra, nós vemos que o descanso faz parte. Uma questão importante Paulo era judeu e Paulo entendia o conceito de espírito, alma e corpo. Paulo entendia o valor do corpo, que era templo do Espírito Santo. Paulo mesmo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Só que Epafrodito, ele era grego. E na Grécia Antiga havia a seguinte filosofia: espírito é bom, a carne é má. Destrua a carne. Esse era o princípio. E quando ele se converte, ele continua ainda funcionando debaixo desse paradigma. E por isso ele entende que se eu quero ser alguém mais espiritual, eu tenho que destruir meu corpo, né? Eu tenho que fazer com que ele vá ao limite mesmo. Eu tenho que trabalhar no modo de sobrevivência, né? E olha o que acontece. Paulo fala assim, olha, Deus teve misericórdia minha e dele. Meu irmão, eu sempre gosto de citar assim, que você e eu nós estamos no tempo da graça, e agora a Bíblia diz que a minha graça te basta. Então, quando você começa a entender a realidade de quem você é em Cristo Jesus,
e começa a viver a realidade a viver essa realidade no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, livrando-se das coisas que para trás ficam, ou seja, religiosidade, aquela questão da religião, ou seja, eu sou o meu próprio Salvador, se eu fizer isso, eu vou ser bom e Deus vai me aceitar. Você nunca vai ser aceito por Deus pela sua bondade, porque as nossas bondades são tratos de imundícia, assim diz o profeta Isaías, ou seja, não tem condições, isso só vai trazer esforço e cansaço, porque as nossas bondades, né, os nossos atos de justiça não são suficientes para trazerem a nossa redenção, somente Jesus traz, né? Então, quando você começa a entender isso, a mesma coisa de Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Ele se converte e aí ele segue Paulo e ele vive o mesmo padrão, porque o pensamento grego estava nele, aquele pensamento de destruir o corpo, né? E o pensamento bíblico, o pensamento judaico-cristão é espírito, alma, corpo sejam mantidos íntegros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não consigo entender esse princípio, o que vai acontecer? Eu vou ter sintomas, né? E esses sintomas, talvez você já esteja apresentando, eles se estabelecem nas 3 áreas da nossa vida, em 4 pontos da nossa vida: no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e no seu comportamento. Olha como o burnout, né, esse quadro de fadiga, ele vai se estendendo, vai abrangendo cada área da sua vida. Interessante que você falou aí sobre o relacionamento, né, com o próximo. É muito importante nós reconhecermos o burnout e também reconhecermos quando nós estamos causando isso numa outra pessoa, né? Eu lembro que muito tempo atrás a gente estava vivendo nessa vida assim, que é uma vida muito corrida, muito louca, e uma pessoa ligou no consultório do Aldri e não tinha mais horário para consulta, né? E aí, não satisfeita, ligou no meu celular: não, Cristiana, você precisa arrumar um horário porque eu preciso, tinha chego de viagem, queria fazer uma consulta, queria mudar de vida, nada assim que fosse alguma coisa urgência, né? Emergência, assim, alguma coisa de saúde grave. E aí eu falei, vou dar uma ligadinha lá e vou ver se dá pra dar. Aí eu liguei, a secretária falou: Cristiano, não tem como, eu já fiz 2 encaixes que seriam urgência. Então, inclusive, o doutor Aldo só vai ter 30 minutos de horário de almoço. Aí eu liguei para a pessoa e falei: olha, infelizmente hoje não tem condições, porque, inclusive, ela já fez 2 encaixes e ele vai ter só o horário das 14 às 14h30, que vai ser um horário de almoço reduzido. Aí ela falou para mim assim: não, pode ser nesse horário. Então, quer dizer, às vezes nós estamos passando por esse quadro e às vezes nós estamos causando nas pessoas que estão à nossa volta. Talvez você tenha funcionários aí que a exigência é tão alta, né? Esse padrão é tão alto que a pessoa sempre se sente aquém, ela nunca se sente realizada no seu trabalho, porque as expectativas que é colocado sobre aquele funcionário são altas. Então, existem 2 lados aí. Em qual lado nós estamos? Nós estamos passando por isso? Nós estamos sendo geradores, né, dessa síndrome do burnout com os nossos funcionários, com as pessoas que estão ali debaixo da nossa liderança? Talvez você seja um líder, talvez você seja um gerente ali na sua área. Então, nós precisamos, diante disso que o Aldrin falou, olhar para isso, né? Porque nós temos que olhar o nosso modelo como Jesus e tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, nós precisamos ter o equilíbrio aí entre identificar se nós estamos passando por essa crise e se nós estamos sendo geradores desses sintomas também no próximo. E você vai ver que normalmente essas profissões que que estão em contato direto com as pessoas, foi feito um estudo pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, sobre como é a qualidade de vida dos médicos e das médicas. E uma coisa muito interessante é que, assim, as mulheres médicas vivem em média 10 anos a menos do que as mulheres em geral, né? Só para você ver como é estressante
a vida do médico, né? Ao mesmo tempo em que você lida com uma notícia muito boa, você chega e lida com uma situação muito grave. A mesma coisa de um pastor, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que ele vai fazer o nascimento, vai fazer um batismo, ele já vai ter que fazer, por exemplo, um velório, né? Então são emoções muito chocantes, né? Umas chocam-se contra as outras, né? Então, quando a gente falou sobre a questão dos pastores, né, você percebeu que, deve ter percebido, que de um tempo para cá tem aumentado muito o índice de suicídio entre pastores, né? E muitos pastores abandonando o ministério porque já perderam ali o sentido do ministério, né? Ou estão fazendo o ministério por alguma outra coisa que não aquilo que é o chamado, né? Pregar a palavra, né? Então você se torna um ótimo administrador, se torna um ótimo construtor de templos, se torna, sei lá, alguém muito engajado numa vida política, mas você perde o sentido da palavra, do ministério, que é pregar a palavra, ou seja, pregar o evangelho, né? Quando a gente fala de pastores, a mesma coisa acontece com padres, né? Então, ministros, né? Ministros da palavra. Então, imagina isso, né? Como isso tem afetado. A propósito, como você está na sua profissão? Você se sente realizado profissionalmente? A sua profissão está te trazendo alegria? A sua profissão é algo assim que você chega na segunda-feira e você fala assim, vida, céus, azar, vai começar mais uma semana. Ou você começa a sua semana dizendo assim, meu Deus, quantos desafios, quantas oportunidades, quantos presentes o papai vai me dar para eu desembrulhar durante essas semanas? Porque assim, quando você começa a viver evangelho, você não fica mais com ansiedade, você fica com anseio, né? Porque ansiedade é quando você olha só para as coisas do mundo natural. E se você é um cristão nascido de novo e tem o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo, o que acontece? Você não tem mais ansiedade, você tem anseio porque você já olha para o sobrenatural, você não anda mais por vista, você anda por fé, ou seja, a sua perspectiva não está mais dentro de você, ou seja, o que eu tenho que fazer? Exatamente. A sua perspectiva está fora, o que Jesus já fez por mim e que eu vou tomar posse durante essa semana. Então você vai vivendo sobrenatural, e se você vive no sobrenatural, então você fica igual aquela criança que recebe o presente do papai e só vai desembrulhar, né? Então, hoje mesmo na nossa oração eu falei sobre isso, falei assim, olha, quais são os presentes que o papai vai nos dar para desembrulhar? Claro que você vai ter desafios, você vai ter lutas, mas em todas elas tem de bom ânimo, pois Jesus já venceu o mundo. É exatamente isso. Bom, durante toda essa semana nós vamos falar sobre burnout, mas hoje a gente quer falar um pouquinho quais são os sintomas, porque aí você pode identificar algum deles e durante toda essa semana nós vamos ver como nós podemos reagir, né? Como nós podemos mudar alguns hábitos, quais são os alimentos, quais são o que nós temos que fazer para abandonar, né? Então hoje nós vamos falar dos sintomas e talvez você se identifique com alguns, não é? Dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade, alteração no humor, falta de memória, dificuldade de concentração, falta de apetite ou às vezes desconta muito na comida, aquela ansiedade, né? Agressividade, isolamento, você quer se isolar mais, você não quer fazer parte do convívio ali no seu ambiente de trabalho com as pessoas que estão ao seu redor, você não quer mais conversar. Sabe aquele papo no café, que às vezes era tão gostoso você tomar ali com as pessoas do seu trabalho? Uhum. Parece que de uma hora para outra aquilo fica insuportável, você não quer conversar, prefere se isolar. Irritação exagerada, sabe quando você está naquele limite que parece que alguém fala uma coisa e você... Às vezes eu atendia... por exemplo, fazia plantão, né? Quando eu fazia plantão, o que acontecia? Você chegava cansado em casa e tal, e aí a hora que você ia dormir, tocava o telefone. Nossa, aquilo, quando tocava o telefone, meu coração já disparava, né? Aquela palpitação, aquele aperto do peito, e eu respondia de uma forma áspera, né? O que foi? É aquela coisa, você quer que a pessoa entenda o que está acontecendo com você, né? Como se a culpada dela, você joga a culpa sobre as outras pessoas. E aí vinha, sabe, às vezes vem aquela dor, aquela coisa que você está engolindo assim no pescoço, né? Aquela garganta, aquela dor na garganta,
parece que está engolindo um sapo, né? Então começa a haver esses sentimentos assim, né? E a sensação também, além da... A Xana falou sobre a questão gástrica, né? Assim, você começa a ter queimação, você começa a ter aquele refluxo, né? Aquela dor de estômago, né? São sintomas que fazem parte. O seu organismo está dizendo para você, olha o que está acontecendo. Aqueles pontos dolorosos, né? Aquele que a gente chama de trigger points, pontos gatilhos, né? Imagina a sua musculatura sempre preparada para lutar, sempre preparada para lutar ou fugir. Então, sempre descarga de adrenalina. Então, você começa a fazer contraturas localizadas, aqueles pontos localizados de dor, né? E a perda de prazer, né? Aquelas atividades que você fazia no seu dia a dia que geravam ali satisfação e prazer, gradativamente vai perdendo, parece que vai roubando a sua alegria, você não tem mais vontade de fazer aquelas atividades simples que no dia a dia você fazia. Porque tudo começa a ficar mais cinza, né? Porque você começa a ter alteração de neurotransmissores. Primeiro, você começa a não dormir direito, né? Então você não faz regeneração de neurotransmissores, não faz regeneração de neurônios. Segundo, se os hormônios de estresse estão altos, cortisol, é como se ele estivesse matando o seu cérebro, ou seja, você não produz mais neurônios. E é claro que você diminui o estoque de neurotransmissores. Um deles que diminui é dopamina. Dopamina é o neurotransmissor responsável por memória, concentração, autoestima, prazer de viver, libido, né? Uma das coisas que mais diminui nessa questão, quando você entra no quadro do burnout, ou está já começando a caminhar para ele, é a libido, que diminui muito, né? Você não consegue ter mais, como o Cristiano falou, não consegue mais ter alegria, não consegue mais ter prazer. Tudo começa a ficar cinza. E dopamina está ligado, é um dos neurotransmissores que está ligados a essa colorido, né? Quando você está no primeiro amor, a gente fala assim, eu quero voltar ao primeiro amor, na verdade você está cheio de dopamina. Quando você está apaixonado, você está cheio de dopamina. E a propósito, falando em dopamina, a gente não preparou uma receitinha hoje? Vamos para a nossa receita. Bom, hoje nós vamos falar só desses sintomas que, claro, precisa ser identificado e acompanhado por um profissional, porque ele é muito parecido com outros sintomas, né? Outras patologias ali. Então você precisa realmente entender esse quadro, porque ele está diretamente relacionado ao seu trabalho, ok? Então, identificar esses sintomas é muito importante. O que a gente pode fazer hoje que nos ajude aí a aumentar essa nossa dopamina? A gente tem algumas sugestões aqui. Nós vamos para a cozinha agora preparar rapidinho, mas aqui tem um chocolate cacau, né? Acima de 70%, esse aqui é 80%, mas acima de 70% já é um chocolate que nos ajuda muito. Lembre-se que as propriedades benéficas do chocolate não estão no chocolate, estão no cacau, né? Então, quanto maior a concentração de cacau, ou seja, acima de 70%, mais esse você vai aqui ter é cacau benefícios. 100%, só que é em pó, que é o que nós vamos preparar a nossa receita hoje. Por quê? Porque muitas pessoas já se acostumaram a tomar o cafezinho do dia a dia, né? Mas pessoas que têm problemas com insônia, você pode trocar o café pelo cacau. Vamos lá, doutora Alva? Vamos lá. Então, pode ir que eu vou tentar. Correr aqui para a nossa cozinha. E vamos ver. Vamos esquentar uma aguinha aqui, pode ser, doutora Alva? Isso aí, pessoal. Então, o que a gente vai fazer hoje? O nosso bom e velho cacau metabólico, tá? Então, a gente já fez a receita do café metabólico. Do chá também. Do chá, nós vamos fazer de novo, tá? Por quê? Você tem que fazer, já entrando aí na prevenção do burnout, você tem que fazer uma alimentação que otimize suas mitocôndrias. Lembre-se, mitocôndrias são a usina de força das suas células. Então você tem que fazer uma alimentação que otimiza o funcionamento das suas mitocôndrias. Lembre-se, se você está com um estoque baixo de combustível, como a gente falou, né, usou o exemplo, você tem que aumentar esse estoque. Como você aumenta? Otimizando mitocôndria, né? E você otimiza a mitocôndria fazendo uma alimentação em que você tenha gorduras boas. Gorduras boas, você não pode ter medo, você deve consumi-las, né? Você tem que ter medo de gordura ruim. E quais são as gorduras boas que nós vamos usar aqui? Olha aqui, ó. Gordura de coco, né? É uma das melhores gorduras que existe, né? Ela tem um efeito de otimizar o funcionamento, é TCM, triglicéridos de cadeia média. Triglicéridos de cadeia média são um tipo de gordura limpa. Pensa assim em gasolina premium. É isso aí que você vai estar consumindo, tá? Ela otimiza o funcionamento do seu cérebro. Aqui também a manteiga faz com que você tenha a formação de butirato. São corpos cetônicos.
Corpos cetônicos é também uma ótima fonte para otimizar o funcionamento do seu cérebro. Então você ajuda na regeneração do seu sistema nervoso, dos seus neurônios, tá? Então, agora, Cacau. o cacau, né? 100%. O cacau é um antioxidante, um dos melhores antioxidantes que existe, né? Você vai ter ali substâncias, além do efeito de antioxidante, ele vai aumentar a dopamina, que é aquele neurotransmissor que eu acabei de falar para vocês, que é responsável pela memória, concentração, autoestima, prazer de viver, tá? E aí a gente coloca junto canela, tá? A canela é um ótimo termogênico, modula a liberação de insulina e ela, então, faz parte ali do nosso... Eu já coloquei medidinho. E o adoçante, se caso você quiser adoçar, tá bom? Tem pessoas que já se acostumaram e já fazem sem adoçante. Aí, No caso, os adoçantes que nós recomendamos é estévia ou xilitol, tá? No caso aqui a gente vai usar estévia. Aqui então tá medidinho, ó, da água. Então mais ou menos 200 ml de água. Aqui. Aí vamos colocar o cacau. Aí você mistura. Aqui nós colocamos 2 colheres de sopa de cacau, tá? Aqui vou pegar uma colher também. A gente vai aqui 1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa do óleo de coco e canela a gosto. Aí é só você bater no liquidificador. É só você bater no liquidificador. Tem uma pra eles poderem. Deixa eu ver aqui. Tá perguntando se pode tomar o café ou esse cacau metabólico em outros momentos, ou só de manhã. Não, você pode tomar ele em outros momentos. É claro que de manhã é interessante porque nós sempre recomendamos, porque normalmente ele já é uma ótima fonte de energia. Ele ajuda a bloquear, a desfazer aquela questão da resistência insulínica, que é o terreno para as doenças crônico-degenerativas. E ele é um ótimo agente anti-inflamatório. Tem uma pergunta aqui: posso consumir se eu tenho esofagite? Normalmente a esofagite é decorrente da baixa produção de ácido clorídrico também, né? Então você vai ter alterações e aí você começa a tomar, fazer algumas alterações. Você pode consumir, tá? Você pode misturar o café, um pouquinho de café coado? Pode, claro que pode. Tá? Cacau alcalino é a forma de preparação só do cacau, tá? Algo diferente assim. Onde eu compro gordura de coco, em qualquer supermercado você encontra gordura de coco, né? Tem várias marcas muito boas. A gordura, o óleo de coco, se você está no frio você vai ter gordura, se estiver no calor vai ter óleo, tá? O óleo de coco pode ser com sabor ou sem sabor, tá? Isso não faz tanta diferença pra gente. Tá, então vou sentar aqui agora. Senta aqui, ó. Isso aqui nesse da frente. Isso aqui. Então assim, nós tomamos todos os dias café metabólico, tá? Aí você pode tomar essas variações, né? Aqui no caso, olha aí como ficou, pessoal. Batei no liquidificador, vou experimentar aqui. Muito bom, muito bom. Então, imagina isso, você tomando todos os dias. É claro que você pode variar com café, chá e o óleo e o cacau metabólico. A gente vai ensinar as outras receitas, não a gente faz passar de novo, tá? Pessoal, só respondendo, esse café metabólico, cacau metabólico 100% e o chá metabólico, eles não quebram o jejum em termos bioquímicos. Vamos colocar da seguinte forma: você vai receber calorias? Vai, mas só que eles não acionam os hormônios relacionados a carboidratos, que são a insulina, a grelina e a leptina, tá? Então ele não aciona esses hormôniozinhos, né? Então ele faz com que você possa desfazer o processo de resistência insulínica. A maioria das pessoas estão enfrentando esse quadro de resistência insulínica. Então quando você desfaz isso, você começa a quebrar no seu organismo aquele processo que cria terreno para as doenças, tá? Então nós vamos
agora chamar a minha mamãe para fazer a oração final, né? Toda semana nós fazemos aí a nossa oração com o intercessor. Então, por isso, as pessoas estão perguntando se o cacau prejudica o fígado. Não, ele é um antioxidante, pelo contrário, ele protege o fígado, né? Então, pode colocar leite de coco? Pode colocar leite de coco. Se a água é quente? Claro que a água é quente, né? Você tem que tomar água quente para poder dissolver, tá? Então, você coloca 2 colheres de sopa de leite de coco, tá? Também você pode acrescentar aí 2 colheres de sopa de leite de coco, tá? Pessoal, então quando nós estamos falando sobre graças por Deus, são muito bons, são excelentes aí para o seu funcionamento, né? Então, eu acho que minha mãe não está conseguindo entrar, tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo, para a gente poder fazer a oração final aqui, tá? E ela não está conseguindo. Então eu vou chamar aqui o Luiz e a Isabela para eles poderem participar aqui conosco, né? Então, como a manteiga... Oi, filha! Bom dia! Bom dia, tudo Tô bem? aqui tomando minha aguinha com limão. Depois Ótimo. vou tomar meu cafezinho metabólico e começar meu dia. Ótimo. Acordei Que bom tarde vê-los hoje. novamente. Tá muito bom. Amei esse assunto. É um assunto tão importante, né? Que a gente precisa falar hoje em dia. Que tantas pessoas sofrem com esse mal. E a gente tem que tomar atitude, tomar a frente para que a gente possa mudar a nossa vida, né? Então, É verdade. é incrível. Amei. Pessoal, as lives vão ficar salvas no YouTube, tá bom? Então, se você gostou dessa live, quer compartilhar com alguém, quer que alguma pessoa que você gosta veja, só você mandar o canal do Metanoia Saúde lá no YouTube para eles, tá bom? Tá lá também. Ok. Então, nós não conseguimos acionar a avó aqui. Vocês podem orar conosco? Claro, eu posso sim. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre quer plenitude de vida para nós, Pai, porque o Senhor planejou algo perfeito para a nossa vida, Senhor, e nós queremos compactuar com isso a partir de hoje, Senhor. Nós somos posse, Senhor, dessa vida em abundância e nós queremos tomar atitude, em nome de Jesus, a partir de hoje. Ó, Pai, eu quero orar por cada pessoa que está se sentindo ansioso nesse tempo, que está tendo essa síndrome do burnout. Ó, Pai, quero colocar no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, a paz que vem do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos que esse seja um novo momento, um momento de inovação, Pai, para que nós possamos ter a cura, Pai, a cura no nosso espírito e que nós possamos tomar atitude, Pai, de sermos diferentes, assim como o Senhor foi, Pai. Nós te agradecemos por mais esse dia. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Amém, amém. Então, se você ainda não assistiu o nosso podcast que saiu domingo sobre burnout, vai lá no nossa bio, clica lá e acessa para você ter um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento a respeito do burnout e ter algumas sugestões aí como você pode vencer essa síndrome que tem acometido tantas pessoas pelo mundo todo. Exatamente. E fique ligadinho durante toda essa semana, lives todos os dias. E se você não faz parte do grupo do Telegram, entre lá no link da nossa bio e participe, porque a gente, depois das lives, a gente sempre manda um conteúdo exclusivo do pessoal lá do grupo, tá bom? Isso mesmo. Tá bom, filha? Tá. Te amo. Obrigada. Beijo. Beijo para vocês. Pessoal, amanhã esteja conosco, nós vamos continuar falando desse tema. Terá outra receitinha também para você. E convide seus amigos. Essa live, depois ela vai para o YouTube, ok? Nós vamos deixar aqui um pouquinho aqui no Instagram e depois ela vai para o YouTube, então você pode compartilhar com aquelas pessoas que talvez você conheça que estejam enfrentando essa síndrome. Amanhã nós vamos falar sobre o mesmo assunto, mas vamos dar uma abordagem diferente. Então, fique conosco amanhã às 10 horas da manhã para juntos enfrentarmos esse desafio que não é apenas eu e você que enfrenta esse desafio, mas tantas pessoas pelo mundo estamos descobrindo a forma,
a forma como nós podemos tratar isso. E o nosso modelo, claro, é sempre Jesus, porque ele é o nosso modelo irrepreensível em tudo. Espírito, alma e corpo. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos a forma como Jesus administrava o seu tempo, como ele se alimentava, como ele se exercitava, como ele lidava com o estresse, como lidava com as situações que aparentemente saíam do controle das pessoas, nós podemos nos inspirar em Jesus e viver uma vida nova, uma vida abundante, a vida que Jesus conquistou ali na cruz para nós. A propósito, nós queremos recomendar a você um livro para que você possa entender realmente o que Jesus, Lindo. meu Deus, o que Jesus é, o que Jesus fez por nós. Cada dia que nós lemos esse livro, realmente nós ficamos aqui cada vez mais apaixonados por ele. A Cruz do Rei, Timothy Keller, tá? Leia esse livro, ele vai fazer, ele vai te abençoar muito, está abençoando cada dia mais as nossas vidas aqui. E temos umas sugestões aí que nos deram que quer ler o livro com a gente, né? Nós falamos aqui várias sugestões de livros. Falei que eu estou lendo um livro com a avó, um com a Aldrin, minha família. A gente já leu também um que a Isabela e o Luiz leram também. Foi tão gostoso porque a gente pode compartilhar, né, os ensinamentos tão maravilhosos que estão escritos nesses livros. E algumas pessoas nos sugeriram que queriam fazer essa leitura conosco. Então nós estamos nos organizando aí para que você possa também passar outro momento com a gente, lendo alguns livros que nós temos certeza que vai edificar a sua vida. É isso aí, pessoal. Você vai perceber que no Metanoia, nós, claro, falamos sobre espírito, alma, corpo, mas nós sempre entendemos a centralidade de Jesus, tá? Então, sempre, tudo que nós fizermos, nós não vamos fazer nada para que nós sejamos exaltados, nós falamos sempre que Jesus seja exaltado, tá? Então, é importante você entender isso, que tudo que nós fazemos aqui é para que o nome de Jesus seja exaltado, tá? E para que você possa viver a integralidade de Jesus em todas as áreas da sua vida. Que Jesus seja o seu Salvador, que Jesus seja o seu Senhor, que Jesus seja o seu Mestre, que Jesus seja seu amigo mais íntimo, seu conselheiro, maravilhoso conselheiro. Né? Que em todas as áreas da sua vida, a presença de Jesus seja aquela que, sei lá, que inunde cada célula do seu ser e que a dunamis do Espírito Santo possa, nesse dia, já ser ativada em cada célula do seu corpo e que você possa viver uma semana surpreendente, uma semana em que você vai ser surpreendido pela presença do Senhor, falando com você de formas tão diferentes, de formas como você nunca experimentou. Só faça uma oração: Senhor, eu não posso. Faça igual aquele pai que teve um filho endemoniado e falou assim: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Então faça essa oração, diga: Senhor, eu não consigo ter a fé suficiente para viver aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu quero a sua fé. Então faça na minha vida. Então isso eu estou liberando sobre a sua vida. Faça essa oração e fala: Senhor, me mostra o que eu nunca experimentei nessa semana. Eu não quero mais viver os fardos que eu estou carregando. Eu não quero mais viver as situações que eu estou vivendo, porque eu não fui preparado e programado para isso. Eu fui programado para viver uma vida abundante. Amém. E a palavra do Senhor também nos diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós não devemos reter nem a glória e nem as críticas, porque se você faz tudo para a glória de Deus, com certeza você está devolvendo para Ele as coroas de glória. Então, você não pode reter nem a glória e nem a crítica. Por quê? Porque às vezes as pessoas não vão gostar daquilo que você está fazendo simplesmente porque você é aquilo que você é. Então, não tente agradar as pessoas. Faça tudo para a glória de Deus. Agrade o seu Deus e descanse nele. E não retenha sobre a sua vida nenhum peso e nenhum fardo. Viva a leveza que é viver nos braços de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito felizes por estarmos novamente com vocês. Queremos que realmente essa semana vai ser uma semana extraordinária. Iniciamos o mês de agosto e já iniciamos sabendo que tudo vai ser do gosto de Deus, né? Na sua e nas nossas vidas. Exatamente. Deus te abençoe, que a Shalom do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã nós temos um encontro marcado às 10 horas da manhã. Esperamos você. Convide um amigo e compartilhe essa live. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Até amanhã.